Fala, Tanaka, e nesse vídeo a gente vai falar sobre a recessão da economia americana e como ela pode afetar os seus investimentos e principalmente como a gente pode se proteger dessa possível recessão que está chegando cada vez mais perto de nós, os Tanaka. Tanaka, as coisas não estão muito boas lá pro lado dos Estados Unidos não, e se não tá bom para os Estados Unidos, não tá bom para lugar nenhum. Obviamente que surgem oportunidades aqui e ali, mas via de regra a economia americana acaba regendo como vai o clima, econômico do mundo todo. E aí, obviamente, quando o Jerome Powell vem a público e fala que vai ter aumento maior na taxa de juros do que ele esperava, isso acaba afetando sim com o mundo todo dos investimentos. Só ontem todas as bolsas caíram depois que o Jerome Powell veio a público falar sobre esse tema. E a gente tem que preparar, porque esse é um tema da recessão que já vem sendo falada desde lá do meio da pandemia, pelo menos, que essa conta iria chegar e ela está demorando para chegar, mas de fato a gente já vê alguns indícios de que isso está acontecendo. E aí, se ele aumentar a taxa de juros, que é os meio ponto ou 50 base points, como os economistas gostam de falar, a taxa de juros vai chegar no mesmo nível que ela atingiu em 2006, lá atrásão. Então os Estados Unidos não está acostumado nem com a inflação alta, nem com a taxa de juros alta, e isso faz com que apareça oportunidades, não só lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também. Então o que pode acontecer lá e o que pode acontecer aqui também, já que, como eu falei, vem lá de cima o negócio e vem deslanchando para baixo, e pode arregaçar sim os investidores brasileiros por aqui. Porque o Jerome Powell estava fazendo esse discurso de aumento da taxa de juros, Japão, ainda todo mês ele fala isso, que vai acontecer, que não vai. O que está acontecendo aí? O que de fato é que todo Banco Central acaba utilizando o aumento da taxa de juros para segurar a inflação. Imagina que a inflação é um cachorro, um pitbull fortão, e você tem que guiar. E aí você puxa a taxa de juros, faz esse aumento para que você consiga conter a inflação. E esses aumentos, pelo menos lá nos Estados Unidos, ainda não parecem ter tido efeito. O pitbull ainda continua solto e correndo muito forte lá nos Estados Unidos. A gente teve o CPI que veio acima do esperado, e a semana passada a gente também teve o dado do emprego nos Estados Unidos, e aí veio muito baixa. A taxa de desemprego está baixíssima por lá. Isso mostra que a economia americana ainda continua galopante e crescente para o lado de lá. A economia americana ainda está bombando, é legal? É legal, porém isso traz algumas consequências, como essa taxa de juros por mais tempo alta. E quando a gente tem a taxa de juros alta nos Estados Unidos, a gente sabe o que acontece. Todos os grandes fundos gigantescos, eles acabam tirando dinheiro de países como o Brasil e levando lá para os Estados Unidos para aproveitar essa taxa de juros alta na renda fixa, sem correr risco algum, comprando os títulos mais seguros do mundo. Isso está acontecendo exatamente nesse momento. E aí o que acontece também é que aqui no Brasil a gente já teve ali esses sinais e acabou mostrando, que os gringos estão deixando a Bolsa de Valores brasileira também. Obviamente a gente tem aqui uma composição política barra fiscal, barra tudo no Brasil, mas agora os gringos estão sacando dinheiro aqui e muito provavelmente mandando lá para os Estados Unidos para aproveitar, como falei, essa taxa de juros mais alta e montando posições em renda fixa para deixar o dinheiro lá rendendo um tempão. O que é essa recessão, Japão? A recessão normalmente é caracterizada por uma diminuição, uma desaceleração da economia do país. Isso é concretizado quando a gente tem 2 trimestres de PIB retraído. Então esse é de fato o sinal que chegou a recessão, mas essa recessão lá nos Estados Unidos está demorando para vir, como falei, porque a economia ainda continua aquecida e como consequência tem toda essa parte de juros que eu contei para vocês. Só que a recessão ela traz muita consequência para as economias. Taxa de juros mais alta por mais tempo ocasiona um verdadeiro estrago para qualquer economia. Se a taxa de juros está muito alta, a gente tem, obviamente, a diminuição do consumo, porque é tudo mais caro. Ninguém compra casa, ninguém compra carro, ninguém consome direito. E isso faz com que as empresas deixem de produzir também, porque não tem demanda. E se elas não vendem, não tem por que produzir. E a não produção acaba ocasionando também em desemprego. E o desemprego acaba ocasionando
em mais risco, pelo menos sensação de mais risco, o que pode deixar os juros ainda mais caros. Mas nesse caso desses juros que eu estou falando agora, nessa segunda volta, acaba sendo juros de empréstimo, né? Então o crédito fica mais difícil, só quem tem um nome muito limpinho, bonitinho, tem garantias, consegue tomar dinheiro, e a população mais pobre vai ficando cada vez mais pobre, e os boizão acabam aproveitando também ali a taxa de juros muito alta para poder investir melhor, né? Eles compram casas melhores, eles investem em renda fixa melhor, conseguem comprar boas ações também. Então no final do dia, esse ciclo, vocês sabem onde acaba. Eu falei desemprego, essa parte é muito importante, a gente estava vendo um momento muito infeliz também, não só aqui como lá nos Estados Unidos e no mundo todo também. A gente está vendo direto demissões em massa, a gente está vendo empresas fechando, fábricas fechando lojas, tá horrível, mas isso causa o desemprego estrutural, porque aí se você perdeu o seu poder de gerar renda bonitinho, você deixa de consumir, por exemplo, no seu mercadinho de bairro. E o mercadinho de bairro tem que despedir as pessoas também, e também talvez deixar de comprar ou até começar a dar calote nos fornecedores, e entra numa roda horrível também. As recessões são marcadas por desemprego estrutural também. Além disso, a gente tem também a queda no valor dos imóveis muito forte, porque como eu falei, é difícil tomar crédito, então as pessoas não tomam crédito e não tem demanda por casa, né? Não está baixíssimo como a gente estava até então, o pessoal pegando o empréstimo ali a 6%, estava lindo, maravilhoso, a gente teve um boom imobiliário também. Então com a recessão pode ser que o valor dos imóveis venha a cair como consequência de baixa demanda, porque o crédito está muito caro. E infelizmente, grudado com o desemprego estrutural, a gente tem um aumento das dívidas também, porque o pai de família tem que continuar fazendo as coisas, né? Ou rolando a sua dívida, tomando dívidas mais caras, o que é horrível, e aí forma aquela corrida dos juros compostos ao contrário, né? Porque os juros compostos é muito bom quando você investe, mas quando você está devendo, Brasil, ali é quase o fim. E aí isso tudo acaba numa linha de redução de gastos novamente, né? Primeiro, que o dinheiro já perdeu o poder de compra muito forte, ponto da inflação alta, e depois a gente tem cada vez mais redução de gastos, porque está muito caro do cá, você deixa de consumir do lado de cá, e isso vai alimentando todo esse círculo também. Só tem mais um desdobramento a respeito da recessão americana, que você fala, mano, lá nos Estados Unidos pode acontecer mesmo, deixa os caras lá, não gosto dos caras, odeio americano, mas isso vai sobrar para a gente também. Isso porque, como eu falei para vocês, se a taxa de juros nos Estados Unidos está mais alta do que nos últimos tempos, provavelmente vai chegar ao mesmo valor de 2006, o pessoal tira dinheiro do Brasil e manda para lá. Porque o Brasil, para vocês terem uma ideia, ele é só 2% de toda a renda fixa do mundo e 1% de todas as ações do mundo, do mercado de renda variável. Então a gente é quase insignificante perante ao mundão velho. Então, até mostrei no vídeo anterior, falando que tem uma alocação de uma carteira de um americano que fala que o ideal é ter no Brasil somente 5%. Ele trata nós como quase fosse um Bitcoin. Ele fala, o risco é muito grande lá, acho que não vale a pena não. Então o americano acaba não, obviamente, trazendo dinheiro para cá. E ao contrário, ele tira dinheiro daqui e manda lá para os Estados Unidos e investe num título do Tesouro Direto deles lá, rendendo ali o seu 4,75, 5,25, como pode chegar, e ficar lindo, perene e eterno, porque a gente sabe que lá nos Estados Unidos, mesmo agora, as taxas de dividendos, por exemplo, o pessoal não gostava de investir muito lá, porque as taxas de dividendos eram 2, 3, 4%, 5%. Então imagina agora, sem correr risco nenhum, os grandes fundos só tiram o dinheiro daqui e mandam para lá, como está acontecendo, como eu falei para vocês. E qual é a consequência disso? É um fortalecimento do dólar perante ao real, né? Muito embora o DXY, que é um índice que mede o dólar contra uma cesta de moedas, ele esteja caindo agora um pouquinho, mas a gente tem que olhar que o realzão é lazarento, né? A gente sempre fala que pode cair, e hoje, se vier esse fluxo estrangeiro para o Brasil, se a economia daqui for linda, perene, se a gente parar de falar essas tretas todas de política, os gringos podem voltar para cá e aí sim pode fortalecer o real. Mas no caso desse, acontece o contrário, o pessoal tira dinheiro daqui, leva para os Estados Unidos, Brasil. E aí o que acontece pro lado de lá? Acontece que fortalece o dólar. E se você não sabe aí, basicamente a sua vida quase toda é dolarizada. Você tem um relógio que é em dólar, você tem um computador que é em dólar. Aí você fala, não, mas eu não compro coisa americana, eu compro coisa da China que você compra dolarizada também. Só você não vê no AliExpress, por exemplo, a maioria dos preços são em dólar, né? Aí você consegue converter, aí fica beleza. Mas é tudo dolarizado. E se o dólar fica mais caro, você também perde o seu poder de compra aqui, como brasileiro tupiniquim que somos. E aí você obviamente consome menos também
enfim, todo esse ciclo novamente. Como faz então, Japão, mas se preparar para a recessão? Em primeiro lugar, acho que é muito importante você ter uma reserva de emergência maior, né, mais gordinha, esperando que pode ser que sua empresa do nada te ligue e fala, mano, lascou tudo, vamos ter que diminuir custos, vamos ter que cortar salário, vamos ter que despedir, então você tem que ter ali um colchãozinho maior para se preparar melhor para essa crise. E se você puder, obviamente, sempre pague suas dívidas, nunca deixe dívidas, principalmente nesse momento que a gente está, né? Muita gente pergunta, Japão, mas é mais fácil eu investir ou pagar um financiamento, por exemplo? Muito mais inteligente você pagar, porque a dívida sempre, ou quase sempre, 99% das vezes, vai correr mais rápido que os investimentos. Então, quite suas dívidas, principalmente no cenário de juros mais alto, por muito tempo, que é o que a gente está vendo por aqui também. E essa dica eu sei que é óbvia, mas eu sei que você não escuta, talvez nesses momentos pode bater mais forte isso em você. E é no final do dia fazer a tal da diversificação, que eu acho que é o ideal, é o que você consegue controlar. A gente não consegue controlar se uma empresa vai ter lucro, mas consegue controlar o quanto você aloca em cada empresa, o quanto tem de renda fixa, quanto tem de ativos lá fora, quanto tem de real estate. Então pode ser que daqui a um tempo comece a aparecer boas oportunidades também para você comprar umas casinhas para depois lá na frente você vendê-las muito bem. Então você tem que ter nessa hora diversificação, né? Tanto na moeda, quanto em lugares diferentes que você invista, quanto em classes de ativo e, obviamente, tentar achar a correlação mais negativa quanto possível. Então, se você puder investir aqui no Brasil, lá no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, tudo. Dá para você fazer tudo nessas horas para que você consiga se proteger dessa possível recessão. E como falei para vocês, a recessão de lá acaba afetando quase todo mundo. O mais importante é não entrar em pânico, né? Primeiro, no mercado de ações, por exemplo, ou de renda fixa, o mercado tem todo dia, então vão ter oportunidades sempre para você, né? Então, às vezes você vai perder umas, vai aproveitar outras, mas nunca entrar em pânico. E na vida real também, né? Tem até aquele ditado que diz que um velho rei tinha um filhinho e aí deixou 2 bilhetes para o filho que virou rei depois, né? O pai veio a falecer e falou, filho, tem 2 bilhetinhos, vou deixar aí, mas você não abre não, hein, viado? Você respeita o pai, não vai abrir não. Mas você vai abrir em momentos diferentes. O primeiro deles você vai abrir quando estiver na guerra, quando tiver na desgraceira, quando você pensar em desistir da vida, do poder, você vai ler isso aqui. E estava escrito o quê? Ele olhou e falou assim, filho, tudo passa. Mentira, tava seu filho, tá uma bosta, mas tudo passa. Aí o filho ficou perene, tudo passa, conseguiu pensar melhor e, obviamente, passou por mais uma crise. E depois, o outro momento, quando você estiver muito feliz, filho, quando estiver tudo maravilhoso, você vai pegar esse bilhetinho e vai ler também. E estava escrito o quê? Exatamente. Tudo passa, né? Então, não só de momentos tensos, nem só de momentos felizes, vive a vida, né? Então, vai ter esses momentos tensos, felizes, e a gente tem que fazer esse balanço. Só que sempre lembre de uma coisa, em momentos como esse surgem boas oportunidades. Então, sempre tenha caixa, né? Para aproveitar momentos, tanto na renda fixa, quanto na renda variável. E só o aviso final para vocês, analistas têm falado que o S&P ainda está muito caro, dado que ainda, como falei para vocês, a economia nos Estados Unidos está bombando. Então, muito cuidado na hora de escolher as ações americanas também, para vocês não se iludirem, não se machucarem muito com os investimentos lá nos Estados Unidos também. E aí, Tanakão, você está preparado para essa crise? Fez a lição de casa direitinho? Conta aqui para a comunidade tanaquense dos Tanakas como você está investindo só em ações. Eu sei que muita gente ama ações só, ou já está colocando um pouquinho na renda fixa também, pegando uns tesouro direto longuíssimo, a NTNB gostosinha, algumas debêntures também de empresas com rate bom, que é o que está rolando bastante no mercado agora. Vou deixar aqui para vocês um vídeo falando sobre essa saída dos gringos aqui da Bolsa de Valores brasileira. Beijinho no furico tcharão de vocês, meu nome é Denis Miabara, investir com Saras e começar.